Verbo ser. Então, vamos lá. Essa é a conjugação do verbo ser, como a gente está vendo aqui na tela, né? Então, ele é igualzinho ao português. Verbo ser em espanhol e verbo ser em português. Essa é a conjugação dele. Então, soy, eres, es, somos. Tudo isso aqui que está em dourado, amarelo, é a conjugação do verbo. E aqui a gente tem uns pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, ela. A gente vai ver isso com mais calma nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Eu sou, eu sou. Tu eres, tu és. Ele é o ele. Ella é o ela. E os T, que está na forma abreviada aqui, a gente vai ver frases com os T, tá? Desculpa não estar na versão grande agora nesse momento. Mas a gente vai ver bastante frases, muito contexto com os T, então você já vai ver a versão escrita dos T. Aqui está a forma abreviada. Os T, es, tá? Então, ele es, ella es, usted es. Essa é a conjugação para ele é, ela é e você é. Né? Esse usted aqui que é o você mais formal. Nosotros somos, né? Nós somos. Vosotros sois, vocês são. Esse vosotros é usado mais na Espanha e na Guiné Equatorial. Então, a gente não usa nos países hispanohablantes aqui da América do Sul, tá bom? Então é só mesmo na Espanha e na Guiné, tá bom? Ellos, ellas e ustedes. Elas, eles, elas e ustedes é o vocês, né? São. Ellos son, ellas son, ustedes son. Então essa é a conjugação do verbo, né? Se a gente passar aqui para o próximo, a gente vai ver então esse carinha que é o vos, vossos, né? Que é equivalente ao tu. Ele é um você ou um tu, né? Eu posso traduzir como tu. Vossos, tu és, né? Eu posso usar o tu e o vos, tu eres, vossos, da mesma maneira, de uma maneira informal, falando de tu, né? Ou da outra pessoa. Só que esse vos aqui, ele é usado em apenas alguns países, como por exemplo Uruguai, Paraguai, Argentina, entre muitos outros, tá bom? Porém, o tu é usado em todos os países hispanohablantes, ou seja, todos os países que falam o espanhol. A última vez, então, vou só recapitular aqui. Eu sou, tu eres, vos sos, él es, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son, ustedes son. Ok, então essa é a conjugação do verbo ser, perfeito? Vamos ver algumas frases agora, então. Então, bora lá. No soy científico, soy profesor. No soy científico, soy professor. Né? O eu, o yo, ele está aqui subtendido. Ele não foi dito, mas a gente sabe que estou falando de eu, yo. Porque a conjugação está para eu. Yo soy, como em português, sou. A conjugação está para eu sou. Nesse caso, eu não sou. Né? E aqui, sou. Então, a gente omitiu o eu, assim como a gente omitiu o io. Exatamente funciona da mesma forma no espanhol, funciona no português igualzinho. Não sou científico, não sou cientista, sou professor, sou professor. Tu eres muy guapa e inteligente. Tu eres muy guapa e inteligente. Então, tu eres muy guapa. Guapa é linda. Guapo é lindo. E inteligente. Bom, geralmente a gente usa o Y para dizer o equivalente ao E em português. Porém, nesse caso a gente usou o E. Por quê? Né? Para evitar a cacofonia, seria um Y aqui com som de I e depois começaria a próxima palavra, né? Com som de I. Então ficaria I inteligente. I. Esse I, para a gente evitar a cacofonia, a gente bota um E. Guapa e inteligente. Então por isso acontece esse fenômeno no espanhol, que a gente já está falando dele aqui, já estou adiantando para você, beleza? Então, tu eres muy guapa e inteligente. Él es mi mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Ella es peluquera. Ella es peluquera. Usted es una buena actriz. Usted es una buena actriz.
Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. Então, aqui, peluqueira, cabeleireira, né? Depois a gente tem, então, yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos. Aqui está a conjugação, né? Então, aqui está a conjugação para vocês dos verbos, perfeito? Bom, deixa eu sair aqui da telinha e vamos passar para o próximo. Vos sos mi mejor amigo. Vos sos mi mejor amigo. Então a gente está usando o vos, que é usado em só alguns países, né? Não é um som muito de V, não é vós, e não é um B, tão B, boss, né? É um meio termo entre um V e um B. Essa é a pronúncia. Então, vos sos mi mejor amigo. Ele é usado da mesma maneira que o tu, porém alguns países usam mais o vos do que o tu, né? Vosotros sois una gran familia. Vosotros sois una gran familia. Vosotros, então, é o vocês. E ele é usado aí só na Guiné Equatorial e na Espanha. Perfeito? Nos outros países, você não precisa se preocupar com o uso do vosotros. É o vocês informal, né? Vocês informal e os tedes é o vocês formal, na Espanha e na Guiné Equatorial. Nos outros países não se usa vosotros, se usa os tedes, tanto para falar de vocês informal e de vocês formal também, nas duas situações, ok? Ellos son profesores de español, ellas son artistas talentosas, ustedes son una inspiración para todos nosotros. Então, mais uma vez aqui. Vos sos, vosotros sois, ellos son, ellas son, ustedes son. Verbo estar, né? Que em espanhol é a mesma coisa. Estar. Perfeito. Então, acá temos o verbo estar, né? Então, aqui a gente tem o verbo estar. Bom, estar é igual ao português, né? Então, mais um verbo igualzinho ao português. Estar em espanhol e estar em português. Aqui está a conjugação. Vamos ver ela juntos. Yo estoy. Tú estás. Él está. Ella está. Usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Ellas están. Ustedes están. Perfeito. E aí a gente tem esse outro nosso amigo aqui, que é o vos. Então, vos estás. Vos estás, né? Então, a gente sabe que o vos é usado em alguns países, não em todos. O vosotros é usado só em 2 países, né? Muito menos do que o vos. Ustedes é um vocês formal, né? Na Espanha e na Guiné Equatorial. Somente o vocês informal é o vosotros. Em todos os outros países, ustedes é tanto usado para vocês informal, no plural, quanto vocês formal, né? Como que eu sei que é formal e informal? Quando alguém está te atendendo, falando contigo de uma maneira formal, você vai entender pelo contexto. Então, ustedes desejam algo mais, né? Vocês desejam, né? Algo mais, esse sentido. Ustedes querem alguma coisa mais? Então, perguntando aí de um sentido mais formal, se desejaria, se quer alguma coisa a mais. Você vai entender pelo contexto, como ele está tratando você com formalidade ou não. Beleza? Bom, então essa é a conjugação do verbo estar, perfeito? Passamos para alguns exemplos agora. Estou bem, amigo, estou bem. Né? Estou bem, amigo, estou bem. Que está haciendo? Né? O que você está fazendo? Debes decirme si él está en problemas. Y además, ella está trabajando mucho. Ellos tienen la información que usted está buscando. Hey, nosotros estamos intentando estudiar aqui. Então aqui, estou é eu, né, que está omitido de novo. Yo estoy. Que está haciendo? Aqui não tem o tu. Você pode ver que não tem tu está haciendo. Que tu está haciendo? Ou que está haciendo tu? Né? Poderia ser. Mas está omitido, não precisa, né? Nesse caso aqui, então não preciso dizer o tu. Aqui eu traduzi como você, tá? Em alguns contextos vão traduzir como você, o tu, você, enfim. Debes decirme si él está en problemas, né? Se ele está, ella está, usted, né? Que é essa forma escrita do usted,
Usted está, né? Usted está. Nosotros estamos. Mais algumas frases aqui. Vos estás muy feliz hoy. Sé que muchos de vosotros estáis enfadados. Esse enfadados aqui é irritados. Se eu dissesse enfadado, irritado. Enfadada, irritada. Né? E assim por diante. Enfadadas. Ellos están a cargo de eso. Né? Estar a cargo significa estar cuidando disso, né? Ou seja, estar à frente disso. Ellas están afuera. Pienso que todos ustedes están celosos. Essa palavrinha aqui, celoso, é ciumento, tá? Ciumenta, celosa, ciumenta. Celosos, ou seja, estão com ciúmes, né? Ustedes, vocês. Né? Então, essa forma é escrita também do ustedes, né? Que a gente viu abreviado anteriormente. Então, celoso é essa atitude de estar com ciúmes. É o ciumado, né? Entre aspas, é o com ciúmes, ok? Pode ser ele, ela, no caso aqui, ustedes é vocês. Perfeito. E agora temos o verbo tener. Tener. Perfeito. Então esse é o verbo tener em espanhol, aqui com a conjugação. Finalmente um verbo que é diferente do português, né? Tener significa ter em português. Não tão diferente, porém é o primeiro verbo que a gente vê que é diferente do português. Veja, o português e o espanhol têm 80% do vocabulário ou igual ou muito parecidos. Então, isso ajuda demais a aprender o espanhol. Ou seja, não é uma língua difícil, tá? O espanhol não é uma língua difícil. Se alguém disser para você que o espanhol é uma língua difícil, línguas difíceis a gente mede com uma família diferente, né? Por exemplo, uma língua eslava com uma língua derivada do latim, ou uma língua asiática comparada com uma língua derivada do latim, são línguas diferentes. Quanto mais diferente, mais difícil, tá? Espanhol e português vieram do latim, a mesma origem, então não é uma coisa muito diferente, muito distante, muito complexa. Você não precisa aprender vários alfabetos, vários caracteres. Portanto, não é tão diferente, não é tão difícil, tá bom? Então, se alguém disser para você que espanhol é muito difícil ou complicado, por favor, não vá atrás dessas pessoas que digam que o espanhol é muito complicado, porque provavelmente ele vai complicar a sua vida muito mais. Isso aqui é complicado, é difícil, você tem que estudar umas coisas complexas e provavelmente vai ser complexo. Você já está te avisando que vai ser complexo, então você vai ficar complexado nos seus estudos, literalmente, tá? Vai ser mais difícil do que poderia ser, tá? Em vez de simplificar e focar mais em coisas específicas e conversação, provavelmente vão complicar mais a sua vida, tá? Eu faço esse alerta porque é uma coisa para você tomar bastante cuidado. Quando alguém fala que uma língua é difícil, no sentido de complicada. Não é. O espanhol não é complicado para gente brasileiro. Que a gente já sabe português. Não é complicado. Diferença de alguma outra língua, né? De uma pessoa que fala uma outra língua. Bom, dado esse aviso, vamos lá. A conjugação do verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Certo. E agora mais. Isso aqui, opa. Vos. Vos tenés. Então, vos tenés, que é usado em alguns países somente. Perfeito. Vamos de frase. Yo no tengo ningún resentimiento. Tú tienes que decir la verdad. Veja que aqui o tu ele não precisaria, né? Não precisaria dizer tu tienes. Você poderia só dizer tienes. Tienes que decir la verdad. Como em português. Tu tens, eu poderia dizer só tens. Tens que dizer a verdade. A gente pode emitir o pronome, né? O eu, tu, ele, ou ela. Assim como no português, no espanhol também. Ella tiene mucho dinero. Ahora él tiene que irse a casa. Usted tiene la posibilidad de elegir. Tú y yo tenemos cuestiones sin resolver. Entonces, yo tengo, nesse caso, yo no tengo.
Tú tienes, ella tiene, ele tiene, usted tiene, nosotros, né? Que eu, tu e eu, no caso, é nós. Então, nosotros tenemos. Vos tenés mucho talento. Vosotros tenéis mucho talento. Ellos tienen mi edad. Ellas tienen una gran amistad. Ustedes tienen una casa muy bonita. Certo, finalizamos essa aula que a gente viu verbos, diversos verbos aí. Então a gente viu os 3 verbos mais importantes no começo dessa jornada, exemplos de frases. A gente viu sobre o vós, sobre o vosotros. Então, todo um contexto para você internalizar muito melhor todos esses conceitos. E se você fez isso, viu esses verbos extremamente frequentes, viu eles com frases. A gente colocou aqui umas cores para ajudar vocês. Foi recomendado toda dessa maneira, então você está num bom caminho, você está bem recomendado, você está bem instruído com a aprendizagem do espanhol, tá? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Finalizamos por aqui e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.